Resumo. Antecedentes. A avaliação da dor é crítica para o bem-estar dos cavalos, em particular quando a dor é induzida por procedimentos de manejo comuns, como a castração. Os métodos de avaliação da dor existentes apresentam diversas limitações que reduzem a aplicabilidade na vida cotidiana. A avaliação das alterações da expressão facial, como um novo meio de pontuação da dor, pode oferecer inúmeras vantagens e superar algumas destas limitações. O objetivo deste estudo foi desenvolver e validar uma escala padronizada de dor baseada em expressões faciais em cavalo Source Grimace Scale. Metodologia principais resultados. 40 garanhões foram distribuídos para um de dois tratamentos e todos os animais foram submetidos à castração cirúrgica de rotina sob anestesia geral. O grupo AN igual a 19 recebeu uma única injeção de flunixina imediatamente antes da anestesia. O grupo BN igual a 21 recebeu flunixina imediatamente antes da anestesia e novamente por via oral, 6 horas após a cirurgia. Além disso, 6 cavalos foram utilizados como controle anestésico C. Esses animais foram submetidos a procedimentos indolentes e não invasivos, receberam o mesmo tratamento do grupo A, mas não foram submetidos a procedimentos cirúrgicos que pudessem ser acompanhados de dor cirúrgica. Mudanças no comportamento. Pontuações da escala composta de dor e pontuações da escala de careta do cavalo foram avaliadas antes e 8 horas após o procedimento. Apenas cavalos submetidos à castração grupos A e B apresentaram pontuações significativamente maiores na Orce Grimace Scale e na Composite Pain Scale 8 horas após a cirurgia em comparação com o pré-operatório. Além disso, os comportamentos de manutenção, como comportamento exploratório e estado de alerta, também foram reduzidos. Nenhuma diferença foi observada entre os dois grupos de tratamento analgésico. Conclusões: a Orce Grimace Scale oferece potencialmente um método eficaz e confiável de avaliação da dor após castração de rotina em cavalos. Entretanto, estudos auxiliares são necessários para avaliar diferentes condições dolorosas e esquemas analgésicos. Financiamento: os autores gostariam de agradecer ao 7º Programa Quadro da Comunidade Europeia para a Investigação pelo financiamento do projeto Indicadores de Bem-Estar Animal. Os financiadores não tiveram nenhum papel no desenho do estudo, na coleta e análise de dados, na decisão de publicação ou na preparação do manuscrito. Introdução: o reconhecimento e o alívio da dor são fundamentais para o bem-estar dos cavalos. Embora tenham sido feitos progressos consideráveis U200-Bu200 na compreensão da fisiologia e no tratamento da dor em animais nos últimos 20 anos, a avaliação da dor em cavalos submetidos a procedimentos de gestão, tais como arcação, disparo de alfinetes e castração, permanece difícil e frequentemente abaixo do ideal. A castração de equinos é uma prática de criação realizada rotineiramente para evitar acasalamentos indesejados, facilitar o manejo e reduzir a agressão e outros comportamentos indesejáveis. Anualmente, estima-se que 240 mil cavalos sejam castrados na Europa. Estudos realizados noutras espécies demonstram que os animais sentem dor e desconforto de forma aguda e crônica após a castração. Apesar da pesquisa limitada em cavalos, a castração demonstrou estar associada a algum grau de dor que pode persistir por vários dias e, portanto, requer tratamento analgésico adequado. Price relatou que apenas 36,9% dos cavalos receberam analgésicos para dor pós-operatória, com uma administração perioperatória de flunixin parecendo ser um dos procedimentos analgésicos mais comuns fornecidos após a castração. Uma possível explicação para isso é a dificuldade em avaliar e quantificar a dor nesta espécie. Por exemplo, embora a castração de cavalos seja um procedimento comum, até o momento não existe nenhum padrão ouro para avaliação da dor. Tal como acontece com outras espécies animais, a dor em cavalos é difícil de avaliar devido à sua incapacidade de comunicar com os seres humanos de uma forma significativa. Isto poderia ser ainda agravado pelo fato de os cavalos potencialmente suprimirem a exibição de sinais óbvios de dor na presença de possíveis predadores, isto é, humanos, como é sugerido com outras espécies de presas. Já existem diversas avaliações da dor em cavalos baseadas no comportamento. A escala de avaliação da dor pós-cirurgia abdominal é uma escala multidimensional que pode ser usada para quantificar a dor após laparotomia. A escala composta de dor concentra-se na presença de comportamentos relacionados à dor e na mudança na frequência de padrões normais de comportamento e parâmetros fisiológicos e tem sido aplicada com sucesso após cirurgia, por exemplo, castração, lesão e doença, por exemplo, laminite cólica. No entanto, as avaliações da dor baseadas no comportamento não estão isentas de limitações que restringem a sua aplicação rotineira. Estas incluem a necessidade de observadores treinados e experientes.
Além disso, muitos dos comportamentos relacionados com a dor descritos até agora foram identificados em resposta ao que são considerados condições extremamente dolorosas, por exemplo, cólica, laminite. As expressões faciais são comumente usadas para avaliar a dor e outros estados emocionais em humanos, particularmente naqueles que são incapazes de se comunicar de forma coerente com seus médicos, por exemplo, aqueles com deficiência cognitiva e neonatos. Em humanos, as expressões faciais são rotineiramente pontuadas manual e automaticamente usando o sistema de codificação de ação facial, que é considerado um método preciso e confiável que descreve as mudanças na aparência superficial do rosto resultantes de ações musculares individuais ou combinadas, referidas a como unidades de ação. Unidades de ação relacionadas com a dor foram identificadas em roedores e coelhos e incorporadas em escalas de caretas específicas da espécie. Considera-se que essas escalas de caretas oferecem uma série de vantagens em relação a outros métodos usados U200-Bu200 rotineiramente para avaliar a dor em animais. Em primeiro lugar, as escalas de caretas são menos demoradas para serem realizadas. Em segundo lugar, os observadores podem ser treinados fácil e rapidamente para utilizá-los. Em terceiro lugar, as escalas de caretas podem utilizar a nossa tendência potencial de focar na face ao pontuar a dor. Em quarto lugar, podem ser utilizados para avaliar eficazmente uma série de condições dolorosas, desde dor ligeira a intensa. Por fim, pode aumentar a segurança do observador na avaliação da dor em animais de grande porte, pois as escalas de caretas não exigem que o observador se aproxime do sujeito e palpe a área dolorosa para a avaliação. Portanto, a Orsi Grimace Scale pode oferecer um método eficaz e prático para identificar condições dolorosas e a eficácia dos métodos que usamos para melhorar a dor em cavalos, ou seja, a administração de analgesia. Além disso, pode ser aplicado em associação com outros métodos baseados no comportamento para melhorar a avaliação da dor em cavalos e pode ser implementado na prática pelos proprietários e gestores de estábulos como um sistema eficaz de alerta precoce na exploração. Os objetivos deste estudo foram desenvolver e validar uma escala padronizada de dor baseada em expressões faciais em cavalos Orsi Grimace Scale utilizando castração de rotina, e investigar se a Orsi Grimace Scale poderia ser implementada com sucesso com treinamento mínimo, possibilitando o desenvolvimento de uma escala de dor ferramenta de avaliação da dor na fazenda. A castração foi considerada um modelo adequado para o desenvolvimento da escala de careta de cavalo por estar entre os procedimentos de manejo mais comuns realizados na prática veterinária. Além disso, a utilização de animais submetidos à castração de rotina por motivos de criação permite aos pesquisadores evitar a realização de um procedimento cirúrgico apenas para avaliação de um método de avaliação da dor pós-procedimento. Materiais e métodos. Declaração de ética. A castração é um procedimento de criação rotineiramente realizado em conformidade com a Diretiva do Conselho das Comunidades Europeias de 24 de novembro de 1986. Este estudo foi registrado como uma experiência animal na Autoridade Veterinária do Estado de Brandemburgo. Os cavalos envolvidos neste estudo foram submetidos a procedimentos veterinários de rotina para fins de saúde ou manejo a pedido de seu proprietário, de forma voluntária. Consequentemente, nenhum animal foi submetido a anestesia ou cirurgia ou foi utilizado diretamente para registrar dados para fins deste estudo. O consentimento informado verbal foi obtido de cada participante antes de participar desta pesquisa. O consentimento por escrito foi considerado desnecessário, pois nenhum dado pessoal dos participantes foi registrado. Nenhum animal recebeu menos do que o regime analgésico padrão para os fins do estudo. Este estudo empregou uma política estrita de analgesia de resgate, se qualquer animal fosse considerado com dor superior a leve avaliada ao vivo por um veterinário independente, então medicação adicional para alívio da dor seria imediatamente administrada e o animal removido do estudar. A escolha da medicação e dosagem seria baseada na gravidade da dor identificada através do exame clínico de cada cavalo. Animais e pecuária. 40 garanhões de diferentes raças, cor da pelagem e idade entre 1 e 5 anos, média de 2,3 anos, foram submetidos à castração de rotina. Além disso, 6 cavalos de idade e sexo mistos, submetidos à anestesia geral para diferentes procedimentos não invasivos e indolentes, foram utilizados como grupo controle. Todos os animais foram recrutados dos casos clínicos do hospital, para serem incluídos neste estudo. Todos os indivíduos deveriam ser considerados saudáveis U200-Bu200B sem sinais de criptorquidia por um veterinário equino após exame físico e avaliação comportamental. Todos os cavalos foram internados em clínica veterinária por 5 dias para serem submetidos apenas à castração ou anestesia.
A fim de controlar qualquer possível efeito de estresse relacionado a estar em um ambiente novo e separado de seus pares, todos os sujeitos foram autorizados a se aclimatar ao seu novo ambiente, aos médicos e às câmeras de vídeo por 2 dias antes do início do estudo, para controlar possíveis diferenças de comportamento entre garanhões, castrados e éguas. O período de aclimatação antes de iniciar a coleta de dados foi o mesmo para todos os cavalos. Todos os indivíduos foram mantidos nas mesmas condições de alojamento e manejo, foram alojados em baias padrão para cavalos individuais 463M com janela externa sobre aparas de madeira German Horse Span Classic, German Horse Pellets, Bismarck, Alemanha e em contato visual com outros membros da mesma espécie. Eles foram alimentados 2 vezes ao dia com feno aproximadamente 3 kg 100 kg de peso corporal por dia e água fornecida a libitum em bebedouros automáticos. A alimentação foi retida em todos os cavalos por 8 horas antes e 5 horas após a anestesia protocolo padrão para anestesia geral. Para coletar vídeos e imagens sem atrapalhar o comportamento dos cavalos, 2 câmeras de vídeo digitais foram posicionadas no topo da grade em lados opostos da caixa. Grupos de cirurgia e tratamento analgésico. Os cavalos submetidos à castração foram divididos em 2 grupos de tratamento de mesma raça usando um processo de randomização em bloco. O grupo AN igual a 19 recebeu uma única injeção perioperatória de Flunixin 1,1 mg/kg. Flunixin 5%, Medistar, Ashberg, Alemanha aproximadamente 5 minutos antes da anestesia, imediatamente após a administração do medicamento sedativo. O grupo BN igual a 21 recebeu uma injeção perioperatória de Flunixin 1,1 mg/kg. Como no grupo A, e uma aplicação oral subsequente de Flunixin Flunidol 5%, CP Pharma Burgdorf, Alemanha, 1,1 mg/kg por 6 horas após a castração. Todos os medicamentos foram administrados por enfermeira veterinária que tinha conhecimento da alocação do grupo. Os veterinários responsáveis U200 BU200 pela avaliação da dor desconheciam o grupo de tratamento. Os cavalos foram submetidos à castração cirúrgica de rotina com técnica fechada através de acesso escrotal sem fechamento primário da ferida em decúbito dorsal sob anestesia geral, conforme recomendação do National Equine Welfare Council e da Canadian Veterinary Medical Association. As cirurgias foram todas realizadas por um dos 2 cirurgiões veterinários igualmente experientes. Para investigar o impacto da anestesia geral na escala de caretas de cavalo, foi recrutado um grupo controle C de cavalos. Os cavalos controle N igual a 6 foram submetidos ao mesmo protocolo de anestesia geral dos cavalos dos grupos A e B e receberam uma única injeção perioperatória de Flunixin 1,1 mg/kg. 5 minutos antes da anestesia. Todos os cavalos castrados também receberam tratamento antibiótico por 3 dias, começando na manhã anterior à cirurgia Sinotrin 72% Pulver, Vetoquinol, Ravensburg, Alemanha, 2,4 mg de trimetoprim e 12 mg de sulfadiazina KGP. Usar cada 12 horas. Antes da primeira aplicação do medicamento, o peso de cada cavalo foi estimado com uma fita de pesagem para que as doses corretas do medicamento fossem administradas. O protocolo de anestesia foi o mesmo para todos os sujeitos. Pré-medicação com Romifidina Cidvet, Boergerigilin Vitmedica, Ingilin, Alemanha, 80 microgramas cloridrato de Romifidina Kg, indução com diazepam Ratiofarm, 1, Alemanha, 0,1 mg/kg e cetamina 10%, Medistar, Ascheberg, Alemanha, 2,2 mg/kg por via intravenosa através de um cateter jugular. Quando necessário, a anestesia geral foi mantida com nova injeção de cetamina 1,1 mg/kg. 26 dos 40 cavalos castrados 65% e 2 dos 6 cavalos controle 33,3% necessitaram de uma segunda injeção de cetamina para manter um nível adequado de anestesia para completar a cirurgia ou procedimento não invasivo. A duração da anestesia foi comparável em todos os indivíduos. A cirurgia durou de 10 a 15 minutos, após a qual os cavalos foram transferidos para uma caixa de recuperação. Então, assim que conseguiram andar 20 a 60 minutos após a anestesia, retornaram ao seu local de origem. A recuperação da anestesia é o tempo que um cavalo precisa para se levantar. Depende fortemente das diferenças individuais e não reflete necessariamente a duração da anestesia anterior. Cavalos recuperados da anestesia sem assistência dentro da caixa de recuperação sob supervisão visual de uma enfermeira veterinária. Nenhuma complicação intraoperatória foi relatada e todos os cavalos se recuperaram completamente e sem intercorrências da anestesia antes da primeira coleta de dados pós-procedimento. Todas as cirurgias anestesia geral foram realizadas entre 9H e 11H. Avaliação da dor.
Em cada intervalo de tempo, uma avaliação global da dor foi realizada por dois veterinários treinados e cegos para o grupo de tratamento, utilizando uma escala composta de dor baseada na desenvolvida por Bussieres e colegas e adaptada de acordo com Sondergaard e Aleco. Gravação de vídeo. Sequências de vídeo de 30 minutos foram gravadas usando duas câmeras de alta definição com lente objetiva grande angular de 28 mm. Os vídeos foram gravados um dia antes do procedimento à noite e observação inicial, pré-procedimento e em horários semelhantes 8 horas após o procedimento 8 horas pós-procedimento. As câmeras foram posicionadas em lados opostos da caixa, no topo da seção da grade. Este arranjo deu a maior probabilidade de capturar o comportamento e a face do cavalo durante a filmagem sem interferir no seu comportamento normal. Gravação comportamental. Foi avaliado o comportamento de cavalos submetidos à castração. Para cada vídeo foram analisados o 200 Bu 200 Bu os últimos 15 minutos. Um método de gravação contínua de animais focais foi utilizado para descrever a atividade do cavalo. A frequência e a duração de 30 categorias de comportamento foram registradas continuamente usando o Solomon Kuder por dois observadores cegos treinados para tratamento e sessão. Os comportamentos registrados como estados movimento, lamber e mastigar, estado de alerta, agitação, comportamento investigativo, beber, comer, cabeça abaixada, orientação da cabeça, aliciamento foram relatados como durações e aqueles registrados como eventos mudança de peso, patadas, chutes, observar os flancos, colar, bocejar, masturbar-se, vocalizar, urinar, defecar, balançar a cauda, o 200 Bu 200 Fleming foram relatados como frequência de ocorrência. A duração dos comportamentos de manutenção mostrando o mesmo padrão foi adicionada para formar a pontuação composta do comportamento de manutenção, compreendendo exploração, estado de alerta e preparação. Gravação em escala de careta de cavalo a Orsi Grimace Scale foi criada seguindo os métodos desenvolvidos por Lanford e Sotosinal para roedores e Keating para coelhos. Mudanças no comportamento e nas expressões faciais dos cavalos foram identificadas por meio de um estudo piloto acompanhando 8 garanhões submetidos à castração cirúrgica com o mesmo protocolo anestésico e analgésico utilizado no estudo principal, de acordo com a literatura publicada. Imagens fixas foram extraídas de cada sequência de vídeos sempre que o cavalo era encontrado em posição com cabeça e face claramente visíveis. Isso permitiu a extração de uma série de imagens nítidas e de alta qualidade. Cada imagem foi então cortada de modo que apenas a cabeça do cavalo ficasse visível para evitar que os observadores fossem influenciados pelo corpo do animal ao olhar para cada imagem. Imagens de cada sujeito antes e 8 horas após a cirurgia foram comparadas para identificar alterações nas expressões faciais associadas a esses procedimentos por um observador cego treinado e com experiência na avaliação de expressões faciais em outras espécies. Com base nessas comparações, a escala de careta de cavalo foi desenvolvida e compreende 6 unidades de ação facial: orelhas rígidas para trás, contração orbital, tensão acima da área dos olhos, músculos da mastigação tensos prominentes, boca tensa e queixo pronunciado, narinas tensas e achatamento do perfil. 126 imagens foram selecionadas aleatoriamente por um assistente não participante e sem experiência em avaliação de dor em cavalos para posterior pontuação 63 imagens pré e 63 pós-procedimento. A fim de manter um desenho equilibrado para análise estatística, o conjunto de imagens compreendeu 1 ou 2 fotos de cada cavalo antes e 8 horas após o procedimento, por exemplo, imagens laterais pré e pós, imagens frontais pré e pós. As 126 imagens foram então pontuadas em ordem aleatória usando a Orsi Grimace Scale por 5 observadores cegos do tratamento e da sessão pré ou pós-cirurgia. Um folheto detalhado com a descrição das 6 unidades de ação facial identificadas e o sistema de pontuação foi distribuído aos observadores. Resumidamente, para cada imagem foi solicitado a cada observador que atribuísse uma pontuação para cada unidade de ação facial usando uma escala de 3.0 igual a não presente, 1 igual a moderadamente presente, 2 igual a obviamente presente. Se o participante não conseguisse pontuar claramente uma unidade de ação facial específica, era solicitado que pontuasse como não sei. A pontuação da Orsi Grimace Scale foi determinada somando as pontuações individuais para cada uma das 6 unidades de ação identificadas: orelhas rígidas para trás, contração orbital, tensão acima da área dos olhos, músculos de mastigação proeminentes e tensos, boca tensa e queixo pronunciado e narinas tensas e achatamento de o perfil em cada imagem. Consequentemente, a pontuação máxima possível na Orsi Grimace Scale foi 12, ou seja, uma pontuação de 2 para cada uma das 6 unidades de ação facial.
Além disso, foi solicitado aos observadores que fizessem um julgamento global da dor para cada quadro sem dor versus dor com base na sua própria experiência clínica. Caso considerassem que o indivíduo estava com dor, era solicitado que pontuassem a intensidade dessa dor leve, moderada ou intensa. A fim de explorar o efeito do tempo pré versus pós-procedimento e do tratamento analgesia e cirurgia, as pontuações médias da Orsi-Grimassi Scale foram calculadas para cada imagem em todos os participantes. Observe a seleção. 5 observadores foram selecionados por terem experiência com cavalos ou com pontuação de expressões faciais. Os observadores tinham experiências diversas, incluindo pesquisadores do bem-estar dos cavalos, cirurgiões veterinários, cientistas pesquisadores e estudantes de veterinária. Análise estatística. Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando SPSS-19. As diferenças foram consideradas estatisticamente significativas se P 0,05. Os dados foram testados quanto à normalidade e homogeneidade de variância pelos testes de Kolmogorov-Smirnov e Levene, respectivamente. As pontuações da escala composta de dor e da escala de careta de cavalo não foram distribuídas normalmente e, portanto, as pontuações foram transformadas usando a transformação de raiz quadrada. O modelo linear geral de medidas repetidas foi usado para analisar os dados com os pontos de tempo pré e 8 horas pós-procedimento como o fator dentro dos sujeitos e o grupo de tratamento como o fator entre os sujeitos. Quaisquer efeitos do tratamento foram investigados posteriormente utilizando análise de variância com dados de períodos de tempo separados formando as variáveis U200, Bu200 dependentes e o tratamento como efeito fixo. A análise post-hoc dos efeitos do grupo de tratamento foi realizada utilizando o teste post-hoc de Bonferroni. A confiabilidade da escala Orsi-Grimassi Scale foi determinada usando o coeficiente de correlação interclasse para comparar as pontuações médias para cada uma das unidades de ação facial em todos os participantes. A precisão foi determinada comparando o julgamento global de dor e ausência de dor feito pelos observadores cegos do tratamento e do período com o estado real de dor do cavalo em cada fotografia. A confiabilidade dos scores da escala composta de dor foi analisada por meio de um coeficiente de correlação interclasse. A confiabilidade da análise do comportamento manual foi avaliada por meio de codificação paralela e independente de uma amostra aleatória de sessões filmadas 5 clipes usando porcentagem de concordância. O teste de Wilcoxon foi realizado para determinar diferenças no comportamento apresentado antes e 8 horas após o procedimento. Os coeficientes de correlação de Spearman foram calculados para investigar a relação entre a escala composta de dor, a escala de careta de cavalo e o comportamento. Resultados. Durante este estudo, nenhum cavalo necessitou de administração de analgesia de resgate ou teve que ser retirado do estudo devido a eventos adversos. Escala de careta de cavalo. Tempo, tratamento e interação tempo tratamento tiveram efeitos significativos na pontuação da Orsi-Grimassi Scale modelo linear geral de medidas repetidas. P igual a 0,000, P igual a 0,007 e P igual a 0,000, respectivamente de 2 igual a 0,03. No período pré-procedimento não houve diferença significativa entre os 3 tratamentos análise de variância, P igual a 0,84, G2 igual a 0,00. 8 horas após o procedimento, a pontuação da Orsi-Grimassi Scale foi significativamente diferente entre os 3 tratamentos análise de variância, P é igual a 0,000, G2 é igual a 0,11, com a pontuação da Orsi-Grimassi Scale sendo significativamente maior em cavalos submetidos à castração de rotina grupos A e B comparado ao grupo controle e grupo C post-hoc de Bonferroni, P igual a 0,000 para ambas as comparações. Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos com administração única ou múltipla B de flunixina post-hoc de Bonferroni, P igual a 1,000. Imagens de exemplo e pontuações associadas na escala de careta de cavalos em grupos submetidos à castração em comparação com o controle são mostradas na figura 4. O tempo total de observação foi de aproximadamente 40 minutos para a pontuação de todas as fotos. A acurácia média do julgamento global da dor foi de 73,3%, sendo os falsos positivos um pouco mais prevalentes 17,0% do que os erros falsos negativos 9,8%. A acurácia individual dos participantes variou de 67,5% a 77,8%. A Orsi-Grimassi Scale demonstrou alta confiabilidade interobservadores com um valor geral do coeficiente de correlação intraclasse de 0,92. As unidades de ação individuais que compõem uma Orsi-Grimassi Scale também apresentaram altos valores de coeficientes de correlação interclasses de
0,97 para orelhas rígidas para trás, 0,83 para contração orbital, 0,86 para tensão acima da área dos olhos, 0,88 para músculos mastigatórios tensos prominentes e 0,72 para a boca. Queixo tenso e pronunciado. A única exceção foi para narinas tensas e achatamento do perfil coeficiente de correlação interclasse igual a 0,58. Em média, todas as 6 unidades de ação facial foram avaliadas facilmente por todos os participantes, como mostra a porcentagem de incapaz de pontuar variando de 0% para a posição da orelha a 21% para a tensão acima, olho e boca tensa e queixo pronunciado. As imagens frontais foram mais difíceis de pontuar do que as imagens de perfil, em particular para a avaliação de músculos mastigatórios prominentes e tensos e boca tensa e queixo pronunciado 46% e 81%, respectivamente, de não capaz de pontuar. Nas imagens de perfil, cavalos com pelagem marrom escura ou preta foram mais difíceis de pontuar do que pelagem cinza e marrom clara, especialmente para o endurecimento orbital e músculos mastigatórios proeminentes e tensos 12% e 16%, respectivamente. Escala composta de dor. Tempo, tratamento, interação tempo*tratamento tiveram efeitos significativos na pontuação da escala composta de dor modelo linear geral de medidas repetidas, P igual a 0,002, P igual a 0,002 e P igual a 0,050, respectivamente, de 2 igual a 0,28. No período pré-procedimento não houve diferença significativa entre os tratamentos análise de variância, P igual a 0,65, de 2 igual a 0,02. 8 horas após o procedimento, a pontuação da escala composta de dor foi significativamente diferente entre os 3 tratamentos análise de variância, P é igual a 0,000, de 2 é igual a 0,41, com a pontuação da escala composta de dor sendo significativamente maior em cavalos submetidos à castração de rotina grupos A e B comparado ao grupo controle grupo C post-hook de Bonferroni, P igual a 0,000 para ambas as comparações. Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos com administração única ou múltipla B de flunixina post-hook de Bonferroni, P igual a 1,000. A escala composta de dor demonstrou boa confiabilidade interobservadores entre os 2 observadores cegos do tratamento analgésico, com coeficientes gerais de correlação interclasses de 0,79. Análise do comportamento. A concordância percentual entre os 2 observadores foi superior a 80% para todos os comportamentos. Muitos dos comportamentos relacionados à dor foram observados com pouca frequência para serem analisados U200-Bu200B de forma significativa. O transporte de cabeça baixa mostrou uma tendência de aumento na duração 8 horas após a castração Wilcoxon, P igual a 0,068 em comparação com a linha de base. A duração da exploração e do estado de alerta diminuiu significativamente 8 horas após a castração Wilcoxon, P é igual a 0,000 e P é igual a 0,008, respectivamente em comparação com a linha de base. A pontuação composta do comportamento de manutenção compreendendo a soma da duração da exploração, estado de alerta e preparação diminuiu significativamente 8 horas após a cirurgia 148,16217 em comparação com o pré-363,56364 Seguicuxon, P igual a 0,000. Não houve efeito significativo do tratamento A ou B na manutenção ou nos comportamentos relacionados à dor. O tempo total de observação necessário para analisar todos os vídeos foi de aproximadamente 20 horas. Relação entre comportamento, escala composta de dor e escala de careta de cavalo. A pontuação da Orsi Grimace Scale foi correlacionada positivamente com a pontuação da Composite Pain Scale correlação de Spearman, igual a 0,580, P igual a 0,000 e negativamente com a duração do comportamento exploratório correlação de Spearman, igual a 20,461. P igual a 0,002. A pontuação da Orsi Grimace Scale foi correlacionada negativamente com a pontuação composta do comportamento de manutenção correlação de Spearman, igual a 0,508. P igual a 0,001. Discussão. Apesar da intensidade da dor associada à castração de rotina em cavalos ser controversa, demonstraram que este procedimento está associado a algum grau de dor. Um grupo controle não tratado submetido à castração sem qualquer tratamento analgésico não foi incluído neste estudo por razões éticas e de bem-estar, pois a dor pode causar um problema duradouro de bem-estar em cavalos.
embora um grupo controle mais equilibrado fosse preferível. O grupo controle utilizado neste estudo para avaliar o efeito da anestesia geral na Orsi-Grimasca-Scale foi semelhante em tamanho, idade, sexo e condições clínicas aos grupos controle apresentados em outros estudos científicos sobre a avaliação da dor em cavalos. Como a anestesia geral para cavalos apresenta riscos para a saúde e o bem-estar, recrutar mais cavalos ou garanhões saudáveis U200-Bu200B para ter um grupo de controle mais homogêneo seria questionável por razões éticas e de bem-estar. Este estudo identificou alterações nas expressões faciais em cavalos submetidos à castração cirúrgica que parecem ser semelhantes às descritas anteriormente em outras espécies. Neste estudo, foram observadas diferenças nos scores da Orsi-Grimasca-Scale após uma castração cirúrgica de rotina, com aumento nos scores do pré até 8 horas pós-procedimento. É importante ressaltar que não foram encontradas diferenças nas pontuações da Orsi-Grimasca-Scale em cavalos controle, submetidos à anestesia geral para procedimentos não invasivos, demonstrando que a anestesia geral não tem efeito na Orsi-Grimasca-Scale. Comportamentos relacionados à dor e parâmetros fisiológicos avaliados pela escala composta de dor. Foi claramente demonstrado anteriormente que a dor em cavalos pode ser expressa através da exibição de indicadores gerais inespecíficos, como diminuição da atividade normal, cabeça abaixada, olhar fixo, postura rígida e relutância em se mover. Num estudo preliminar sobre a dor de castração em cavalos, Eager e colegas também descobriram que a higiene diminuiu 6 horas após a cirurgia. No presente estudo, cavalos submetidos à castração de rotina apresentaram tendência a manter a cabeça em posição mais baixa 8 horas após a cirurgia. Embora se considere que indicadores comportamentais inespecíficos de dor em equídeos não se correlacionam estritamente com a gravidade da dor, a tendência de carregar a cabeça abaixo da cernelha é relevante porque vários autores relataram que o transporte da cabeça para baixo é mostrado em caso de dor crônica ou intensa. Os resultados deste estudo demonstram que a Orsi-Grimasca-Scale é um método potencialmente eficaz para avaliar a dor relacionada à castração em cavalos. Os scores da Orsi-Grimasca-Scale aumentaram significativamente do pré para o pós-castração e não foram afetados apenas pela anestesia, indicando que as unidades de ação estão diretamente relacionadas à dor e ou sofrimento pós-procedimento. Como não houve diferença na escala de careta de cavalo entre os dois grupos de tratamento analgésico, não conseguimos diferenciar completamente entre dor e sofrimento pós-procedimento neste estudo. No entanto, a diferença significativa entre os grupos de controle e de tratamento e a correlação entre a escala de careta de cavalo, a escala composta de dor e alguns indicadores comportamentais não específicos de dor sugerem que as unidades de ação que compõem uma escala de careta de cavalo provavelmente mudarão em resposta à dor. Existem duas explicações potenciais para a falta de diferença nas pontuações da Orsi-Grimasca-Scale entre os cavalos que receberam uma única administração pré-operatória grupo A e aqueles que receberam administrações pré- e pós-operatórias grupo B de flunixin. É possível que tanto a Orsi-Grimasca-Scale quanto a Composite Pain-Scale tenham sido insuficientemente sensíveis para discriminar os efeitos dos esquemas analgésicos utilizados. Alternativamente, as duas administrações de 1,1 mg/kg de flunixin com 6 horas de intervalo isto é pré- e pós-operatório podem não proporcionar maior alívio da dor do que uma única administração pré-operatória. A duração do alívio da dor do flunixin é contraditória. Johnson descobriu que flunixina adicional era necessário 864,3 horas após a cirurgia. Por esse motivo, decidimos administrar uma segunda dose de flunixin antes da medição de 8 horas. 12,84,3 é igual a 8,5 H menos o tempo para absorção oral de flunixin. Como não incluímos o grupo controle não tratado submetido à castração sem qualquer tratamento analgésico neste estudo por razões éticas e de bem-estar, não podemos fornecer informações sobre qual explicação está correta. Portanto, são necessários mais estudos que investiguem a escala de careta de cavalo, a escala composta de dor e os indicadores comportamentais de dor, bem como a eficácia de 1,1 mg/kg de flunixin e outros analgésicos com castração de rotina para responder à questão acima. A precisão geral da escala de caretas de cavalo 73,3% foi ligeiramente inferior à das outras escalas de caretas 97% para a escala de caretas de rato, 82% para a escala de caretas de ratos e 84% para a escala de caretas de coelho. Escala. A explicação mais provável para isso é uma combinação de uma qualidade ligeiramente inferior para algumas das imagens utilizadas em comparação com aquelas pontuadas em outras escalas de caretas e uma variação considerável na cor da pelagem dos cavalos observados.
A cor da pelagem do cavalo, combinada com a qualidade de algumas imagens, significava que os cavalos escuros eram frequentemente mais difíceis de pontuar do que aqueles com pelagem mais clara, especialmente se o fundo fosse escuro. Esse problema já foi observado em camundongos, onde quanto maior a qualidade das imagens e um fundo contrastante permitiram aos observadores pontuar as imagens com mais precisão. 4 dos 6 cavalos de controle tinham uma pelagem clara, o que permitiu uma pontuação mais fácil, o que significa que a descoberta de que os cavalos de controle não apresentaram diferenças na escala de caretas de cavalo antes e depois da anestesia é altamente confiável. A confiabilidade entre observadores, medida pelos coeficientes de correlação interclasses da escala geral de caretas de cavalo e de suas unidades de ação componentes, foi semelhante àquelas da escala de caretas de camundongo 0,90, escala de caretas de ratos 0,90 e escala de caretas de coelho 0,91. Tal como acontece com outras escalas de caretas aplicadas a animais, por exemplo, roedores e coelhos. Os observadores neste estudo deram imagens dos cavalos num estado não doloroso, por exemplo, pré-procedimento, com pontuações baixas, mas não zero, o que é inevitável quando se utiliza uma escala que é um composto de 6 unidades de ação individuais. Em um estado não doloroso, essas unidades de ação podem ser observadas ocasionalmente isoladamente em baixa intensidade e pontuação de 1 em vez de 2. Por exemplo, se for tirada uma imagem de um cavalo enquanto ele pisca, então o observador pode fornecer dados orbitais apertando uma pontuação de 1 ou 2, mas é provável que obtenham pontuação zero para todas as outras unidades de ação. É improvável que pontuações inferiores a 2 na escala de careta de cavalo se devam ao estresse relacionado a estar em um ambiente novo, já que todos os cavalos estavam aclimatados ao novo ambiente. Usar a escala de caretas de cavalo para pontuar cavalos ao vivo em vez de imagens ajudará a resolver esse problema. O uso da Orsi Grimace Scale para pontuar a dor pós-operatória apresenta vantagens distintas em relação à análise manual do comportamento, que pode ser complexa devido ao maior número de comportamentos que potencialmente precisam ser pontuados. As avaliações baseadas no comportamento parecem ser mais demoradas para serem realizadas. O tempo de análise foi de 20 horas para a avaliação baseada no comportamento, em comparação com 40 minutos para a Orsi Grimace Scale. Além disso, alterações nas expressões faciais dos cavalos foram detectáveis, sem a necessidade de abordagem do sujeito e por observadores com diferentes conhecimentos, apenas com o manual Orsi Grimace Scale para orientação. A Orsi Grimace Scale requer alguma validação adicional para avaliar a dor pós-castração, por exemplo, em cavalos com administração de flunixina em comparação com cavalos com flunixina associada a um opioide pós-cirurgia, considerando intervalos de acompanhamento mais longos, e poderia ser desenvolvida para outras doenças potencialmente dolorosas. Procedimentos antes que possa ser considerado totalmente validado. Outros estudos também poderiam ser realizados para identificar unidades de ação facial associadas a outros estados, como medo e ansiedade, para que possamos diferenciar a dor desses outros estados. Entre as limitações de outros métodos utilizados rotineiramente para avaliar a dor em cavalos, existe uma preocupação considerável de que as espécies de presas tenham desenvolvido a capacidade de mascarar sinais óbvios de dor em circunstâncias específicas, ou seja, a presença de um predador como os humanos. Em humanos, foi demonstrado que as expressões faciais relacionadas à dor não podem ser completamente suprimidas pelo controle voluntário em outras espécies de presas, por exemplo, o coelho. Foi demonstrado que as expressões faciais são um método fácil e confiável para avaliar a dor aguda associada à tatuagem na orelha na presença de um observador. Foi demonstrado que os humanos tendem a se concentrar na cabeça e no rosto ao avaliar a dor em humanos e coelhos. Portanto, este método pode representar um método confiável e viável que utiliza o instinto humano natural. Além disso, a Orsi Grimace Scale pode ser usada como um indicador de dor emitida espontaneamente baseado em animais, e pode fornecer insights sobre a experiência de dor em cavalos em seu próprio ambiente e assim ser uma ferramenta útil na avaliação do bem-estar do cavalo. Fazenda. Embora seja necessária uma avaliação mais aprofundada da escala de caretas de cavalo, os presentes resultados sugerem que a escala de caretas de cavalo pode oferecer uma ferramenta confiável para avaliar a dor pós-castração do que outros métodos usados o 200 Bu 200 rotineiramente.